Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos no podcast No Seu Tempo, podcast de espiritualidade e espiritismo, para o estudo do capítulo 17 do livro O Nosso Lar. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma prece ao Pai Nosso, para que tenhamos o discernimento para eu para explicar e vós para poderes compreender o que eu vou tentar transmitir sobre esse 17º capítulo. Prece. Pai nosso que estás em toda a parte, que acompanhas nos momentos indecisos passos, que conduído da minha franqueza me envolves nas forças poderosas do sol, que me inspirem no manto silencioso da noite em que repouso. Pai, que me segues por todas as ruas que atravesso, às vezes tão triste, às vezes tão perdido, e que me mostras o olhar de alguém mais triste e mais só do que eu, que me faz ver como afinal eu sou feliz. Santificado seja o teu nome, porque observa a tua justiça imperando sobre todas as razões do mundo, pela certeza que tenho da tua bondade, contrariando a ignorância dos homens, pela confiança em que me ensinas a ter nas tuas leis e pela esperança que me envias ao fim, de que eu saiba guardar com calma a chegada da felicidade. Venha a nós o teu reino, que ansiosamente busco em todo o lado, em cada página que leio, em cada traço que desenho, de cada vez que ergo os olhos ao céu e sempre murmuro uma prece. É a tua vontade que quero compreender, é a tua vontade imperiosa que ambiciono entender, mas se não puder ainda perceber tudo o que és, que eu saiba repetir até à última vez que o meu coração bater. Seja feita a tua vontade, que essa vontade que sabe o que é melhor para mim, essa vontade que me criou simples e me tirou da ignorância, através das experiências milenares, essa vontade de Pai que me dá toda a ajuda, o benefício de recomeçar e que nunca me prende nos erros, essa vontade que me quer ver-me feliz. O pão nosso cada dia nos dai hoje, pão perfumado a rosmaninho que me recorre a generosidade dos campos, a bondade das searas, a alegria dos frutos, pão que me leva a reconhecer que também tenho um papel a desempenhar, com o meu esforço para o bem comum da humanidade, pão que alimenta a minha alma, que me dê forças para nunca parar de trabalhar por todos. Perdoa as nossas ofensas como temos perdoado a quem nos tem ofendido, sobretudo àqueles que me maltratam sem razão, que a minha passagem faz em silêncio, que me viram o rosto, que num desprezo que amarga-me a alma, e nesses dias em que me faço forte para disfarçar a dor dos que me cercam, que eu saiba porquê. É melhor entendo que a vida não pode ser uma só, e que também eu já ofendi. Não deixeis cair em tentação de ver apenas o mundo à minha volta, de amar apenas quem me ama, de só querer agradar a quem me agrada, e não deixeis cair na tentação de me isolar para não chorar, de fugir das lutas para não sofrer. Ensina-me a vergar, ensina-me a calar, para que a minha alma, afinal, me sinta bem-aventurada. Livrai-nos do mal, que me faz guardar ressentimentos, não consegui esquecer os maus momentos, os delícios, as más palavras. Livra-me das angústias de sentir que o tempo se perdeu sem realizar os sonhos, e dá-me a força de construir na minha própria alma um monumento, um tempo, um poema, desde que seja uma obra de amor. Que eu seja capaz de ser assim, ainda hoje e novamente amanhã. Uma oração do Pai Nosso muito bonita, que eu
que eu gosto imenso e que queria partilhar convosco. Mas voltemos então ao 17º capítulo, Em Casa de Lisias. Após a visita da mãe, que gratas alegrias estavam reservadas para André Luís. Não se passaram muitos dias, menciona ele, após a inesperada visita de minha mãe, quando Lisias me veio procurar, a chamado do ministro Clarencio, seguiu surpreso, recebido amavelmente pelo grandioso benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, diz afetuoso, de agora em diante está autorizado a fazer observações nos diversos setores dos nossos serviços, com exceção dos Ministérios de Natureza Superior. Henrique Luna deu por terminado o seu tratamento na última semana e é justo agora. Aproveite o tempo, observando e aprendendo. Ora bem, então, qual a razão de André Luís estar sendo autorizado a fazer observações nos diversos setores do serviço do nosso lar? É que, além do aprendizado sobre a vida do nosso lar através da observação, André Luís também terá a oportunidade de identificar o serviço que melhor atendesse à sua disposição ao trabalho da colónia. No Céu e Inferno, Allan Kardec menciona, no intervalo das existências corporais, o espírito volta a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz segundo o bem ou o mal que fez, uma vez que o estado espiritual é um estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, esse deve ser também o estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É sobretudo no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois géneros de progresso, das quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências particulares a cada um dos mundos. E no Consolador, do Espírito Emmanuel, do psicografado de Francisco Cândido Xavier, nos planos visíveis o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada da aquisição dos próprios valores. A reencarnação no mundo tem por objetivo a realização desse esforço. Ora bem, voltando ao texto, olhei para Lisias como um irmão que deveria participar na minha felicidade indescritível naquele instante. Um enfermeiro que correspondeu-me ao olhar com intensa alegria. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma nova vida. De alguma forma, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio parecia perceber a minha intraduzível felicidade, realçou. Tornando-se indispensável sua permanência no parque hospital, examinarei atentamente a possibilidade da sua localização em novo ambiente. Consultarei algumas das nossas instituições. O que é que seria? Que significado teria para André Luís a mudança do parque hospitalar para um ambiente novo? Bem, era uma outra etapa da sua vida espiritual, de novas possibilidades resultando de toda a ajuda recebida e toda a disposição para as próprias mudanças necessárias. E quais seriam as novas instituições que Clarencio consultaria para a estadia de André Luís? Na organização da colónia espiritual de convivência entre os espíritos que já se apresentem em condições de equilíbrio, possam desfrutar de aconselhamentos e avançar no aprendizado que necessitam. E continua André Luís. Lisias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto por durar o curso de observação. Lá minha mãe o trataria como um filho. Olhei o visitador
num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lisias. Jesus alegra-se connosco. Sempre recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Ora bem, o que representa esta atitude de Lisias, não é? Eu acho que a proposta de acolhimento amigo nos mostra que os laços afetivos se formam e se fortalecem na vida espiritual de maneira muito mais sincera e natural, porque decorrem da verdadeira sintonia entre as almas. E vejamos no Consolador de Emmanuel, na pergunta 174, onde poderemos obter uma definição de amizade. Farei a pergunta e a resposta de Emmanuel é a seguinte: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem um alívio de repouso para o caminhar da vida, a sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo, ser um amigo verdadeiro, é sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda a parte as vibrações de sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos no oceano de paz e consolação eternas. Voltemos ao texto. Guarde este documento, disse o atencioso ministro de auxílio, entregando-me uma pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será feito, o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O intervalo das experiências carnais pode ser bem proveitoso. Lisias deu-me um abraço e saiu animado, de prazer. Ora bem, parando aqui o texto, qual a utilidade da pequena caderneta entregue a André Luís pelo ministro? Possivelmente, acho eu, uma forma de André Luís identificar-se acesso aos locais onde poderia instruir-se. Porque vejamos, na pergunta 227 do Livro dos Espíritos, de que modo se instruem os espíritos errantes? Será do mesmo modo que o nosso? A resposta é a seguinte: estudam e procuram meios de se elevar. Veem, observando o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens sábios e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes estimula ideias que antes não tinham. Então, como é que André Luís foi recebido naquele novo lar? Vejamos. Passados minutos, eis-nos à porta da graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou Lisias: o nosso lar dentro do nosso lar. Ao tinido som suave da campainha no interior, surgiu à porta simpática senhora. Mãe, gritou a enfermeira alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Vamos parar aqui. E qual é que é a importância de um lar em nosso lar? Muito mais do que um lugar de abrigo, acolhimento aos espíritos, os lares das colónias espirituais são núcleos de convivência íntima entre os seres que se aproximam pela afinidade, interesses comuns e laços de amor para, juntos, trilharem os seus caminhos de aprendizado, elaborando planos de uma nova encarnação, auxiliando-se mutuamente. E isto é bastante importante, porque vejamos outra vez no Emmanuel, no Consolador, na questão 176, as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em comunidades e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra.
E a resposta é a seguinte: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando daí a obra de eliminação e de retenção, ou de chamada reabilitação, de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem um luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e alienáveis do infinito. Vamos voltar ao texto. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade de André Luiz. E ensaiar algumas frases para demonstrar a minha emoção e reconhecimento, mas a nobre senhora, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza o meu agradecimento a todas as renovadas, a todas as renovadas bênçãos de alegria e de paz. Ora bem, o que seriam essas frases convencionais da terra que a mãe de Elísias menciona? Seriam expressões utilizadas em certas situações da vida terrena, verbalizadas pelo costume, que nem sempre são acompanhados dos verdadeiros sentimentos, seus significados. Neste caso seria bem-vindo. A casa é sua, nós é que sentimos honrados com a sua presença nesta casa. Deveríamos nos atentar mais ao automatismo das nossas expressões, aqueles chamados clichés, e transmitir as energias das nossas autênticas emoções a que nos dirigimos. E qual seria esta importância do reconhecimento e da gratidão? Bem, normalmente nos referimos à gratidão quando há o reconhecimento por um bem ou um favor recebido e se deseja retribuir. No entanto, a verdadeira gratidão é muito mais profunda e grandiosa, alcançando a alegria em relação a tudo e a todos e a harmonia no universo. Ela se apresenta inclusive quando se recebe um mal, uma agressão, uma ofensa, na compreensão de que tudo contribui para o nosso aprendizado e evolução. Um coração que vive em gratidão sempre realiza e nada espera. Depois vejamos uma parte importante no livro de Joana de Ângelis, Psicografia da Gratidão, onde menciona: comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos fatores que recebem, consistindo em uma forma de evolução, pelo menos em parte. Inegável quando se desenvolve algo nos recursos recebidos que se têm significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito de jogo, marcando o lógico da oferta e da procura, ou vice-versa. O instinto da preservação da existência, trabalhando em favor dos interesses imediatistas, age não poucas vezes utilizando-se de ações compensatórias, especialmente quando estimulado ao prazer. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual, mais grandioso, porque traz satisfação e caráter de tratamento psicológico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, causa de saúde física, emocional e psíquica. Porque sente a alegria de viver, compartilha todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e feliz. Normalmente acredita-se que a gratidão é um sentimento sublime que opera os milagres do amor diante do seu caráter retributivo. Esse conceito, no entanto, limita-o ao espaço estreito de reconhecimento pelo bem que se recebe pelo anseio de desenvolver. A nossa análise apresenta-se de maneira muito sutil e mais profunda, que vai além da compensação que se recebe e vivencia.
Quando alguém consegue a experiência de gratidão, mesmo de referência aos insucessos que podem ser considerados como experiências que nos ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o patamar em que esta deve ser vivida, nos níveis nobres da consciência de si e da universal. A gratidão coroa-se de alegrias, e os sentimentos não mais permanecem limitados ao eu, ao meu. Ampliam-se em nós, em mim, em você e em todos juntos. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. E voltemos ao texto. Entramos. Ambiente simples e criador, mencionava André Luiz. Móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele uma grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lisias falou, sorridente. Como vê, depois deste túmulo, não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Vamos refletir aqui, porque os homens representam anjos tocando harpas. Isto é muitas vezes mencionado, é que as figuras dos anjos são encontradas em diversas tradições religiosas do passado e do presente relacionadas a seres celestes. A harpa, que juntamente com a flauta seriam instrumentos mais antigos da humanidade, representariam somente uma simbologia para a harmonia da ligação de Deus através dos anjos. Para o Espiritismo, não há alegorias nem interdições com Deus. Os anjos seriam os espíritos puros, ou seja, a alma dos homens que já alcançaram a perfeição. E vejamos sobre os anjos segundo a Igreja, no Céu e Inferno, capítulo 8. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. A crença dos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, por sua própria natureza, dotados de todas as virtudes e conhecimentos, mesmo que nada tenha sido feito para adquiri-los. Os anjos, o materialismo, é o seguinte: negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre ficções e alegorias. Os anjos, segundo o Espiritismo, é que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo reconhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio da aquisição e o fim, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Conseguimos esse fim mais ou menos rapidamente em virtude do nosso livre-arbítrio e na razão direta dos nossos esforços. Todos temos os mesmos degraus a subir e o mesmo trabalho a concluir. Deus não favorece melhor uns ou outros, porque Deus é justo, e visto que todos são seus filhos, ninguém tem predileções. Entretanto, a alma, igual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o facto de ser falível. Deus não lhe dá a experiência, mas dá-lhe os meios para adquiri-la. Assim, um passo falso na estrada do mal é um atraso para a alma que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que deve evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até ao estado puro de espírito.
de puro espírito ou anjo. Então os anjos são as almas dos homens chegadas ao grau de perfeição que interessa à criatura, desfrutando da sua plenitude e prometida felicidade. Para antes de atingir esse grau supremo, usufruindo de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que agrada a Deus confiar a eles e cujo desempenho se sentem felizes, tendo ainda neles um meio de progresso. Muito importante isto. Lisias atalhou, ou seja, interrompeu a palavra materna caridosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União de Vida recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, dizia Lisias. Não quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Qual seria o sentido amplo da afirmação? Os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Bem, esta parte que menciona Lisias, vejamos, o universo sempre estará na perfeita harmonia com as leis divinas do amor e da justiça infinita, cujas regências cabem aos espíritos puros designados por Deus, sob as suas batutas numa legião de espíritos, simbolicamente anjos arpistas, emanam essa harmonia a toda a criação através de melodias sublimes, cabendo a cada um de nós espíritos ainda perfeitos buscar sintonizá-las em nosso infinito. A caminho da luz, Emmanuel, está mencionado: rezam as tradições do mundo espiritual que a direção de todos os fenómenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e todas as coletividades planetárias, essa comunhão de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Recordando esta a harmonia espiritual do capítulo 3 na Revista Espírita, que para 1969, a música e as harmonias, sobre a música e as harmonias celestiais, onde está mencionado: a harmonia é difícil de definir, frequentemente é confundida com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e vibrações de instrumento reproduzindo esse arranjo. Mas a harmonia não é isso. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais esse sentido está desenvolvido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igual a um sentido íntimo da alma. Ela é percebida pela razão do desenvolvimento desse sentimento. Quando é dado ao espírito inferior se contentar nas delícias das harmonias superiores, de encantamento o toma e aparece entre nele. O arrebatamento o leva às esferas elevadas do mundo moral. Ele vive de uma vida superior à sua e gostaria de continuar a viver sempre assim. Aquele que compreende muito, que tem em si a harmonia que dela está repleto, que desfruta ele mesmo do seu sentido íntimo, daquilo que nada é imaterial, dessa abstração que é a concepção da harmonia, age quando quer sob o fluido universal, que instrumento fiel reproduz o que o espírito concebe e quer. A atmosfera fluídica vibra sob a ação da vontade do espírito. A harmonia que este último traduz em si se concretiza. Todas essas forças são universais e eternas. Como pertencem ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda a parte. Esta parte é muito importante, Emmanuel. E voltando ao texto, em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei a minha origem, via saber que a família Lisias vivera em antiga cidade do estado de Rio de Janeiro,
que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha conseguido 2 irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e confortável intimidade. Não conseguia disfarçar o meu contentamento e a enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colónia encantava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em fase adiante, o tiroteio de perguntas, e Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando o interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que se refere à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores má-fé, os que estimam o veneno psicológico, são reconduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto preservaram em semelhante estado de alma. Ou seja, isto quer dizer que todo o escritor literário é responsável pelas consequências de suas ideias na mente dos seus leitores? É o que me leva a crer, mas fechamos. Todas as nossas intenções movimentam energias para o bem e para o mal. Portanto, é da nossa responsabilidade o rumo que tomam e as consequências que se produzem. As ideias de expressão mais nobres são sempre amparadas pela sintonia de espíritos nobres. Cada consciência que se aperfeiçoa se eleva na harmonia íntima com as leis divinas e delas se torna cooperador. Já quando nos entregamos aos impulsos infelizes de nossas aspirações, nossas vibrações nos ligam a espíritos também infelizes e que nos tornam joguetes nas sombras. No Consolador de Emmanuel, o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos no seu labor intelectual da Terra, está mencionado na pergunta 209, e fechamos a resposta de Emmanuel. O livro é igualmente como uma semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador providente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literário fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua dor, a sua opinião, o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição, da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba aos vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a vestimenta do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. E voltemos ao texto. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob os meus olhos. Em seguida, chamou-me Lisias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Não faltara a mim nada da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Ora, vejamos aqui, tratando-se, de esfera espiritual, qual a razão de haver dependência naquela casa, inclusive casa de banho? Bem, na análise dos nossos estudos que tenho efetuado também, devemos nos lembrar sempre que o nosso lar situa-se numa esfera espiritual de transição, ainda bem próxima da crosta terrestre. E por esse motivo os espíritos que ali se situam estão condicionados aos hábitos e às vivências da vida terrena. E então, continuava André Luís, sentamos-nos silenciosos em torno da grande mesa, ligando a um grande aparelho, fez-nos ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria,
que eu não me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Aquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que a minha alma se ajoelhava num templo interior, em sublimes transportes de alegria e de conhecimento. Ora bem, qual é que seria este quadro prodigioso da governadoria que André Luís se estava a referir? Vejamos, indo um pouco ao capítulo 3, mas queria antes dizer, a imagem reproduzida no salão hospitalar onde André Luís foi acolhido, assim como em todos os núcleos, instituições e lares do nosso lar, representando e conduzindo um instante de oração coletiva na colónia. Ou seja, como disse faltando no capítulo 3, o quadro de luz quase fiérica, obedecendo aos processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de um tempo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, o ancião, coroado de luz, fixava o alto, em atitude de prece, envergando a alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhar em respeitoso silêncio. Ao longe, em planos elevados, um coração maravilhoso azul, com estrias douradas. Isto foi o que se recordam que no capítulo 3 André Luís mencionou. E o que é que significaria sentir que minha alma se ajoelhava num templo interior em sublimes transportes júbilo e reconhecimento, como André Luís menciona? Eu acho que essa é a grande gratidão, o sentimento de alegria em nosso templo interior, por todas as bênçãos que nos rodeiam e pelas pessoas que nos cercam. No Pão Nosso, o livro de Emmanuel, através do Francisco Xavier, está mencionado no ponto 163, no agradecer. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho, manifestando gratidão ao Cristo. Os apóstolos lhes foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos seguidos. Agradecer não será somente um problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. E com este apontamento de Emmanuel, chegamos ao fim do 17º capítulo, Em Casa de Lisias. Quero agradecer a vós que estiveste comigo neste estudo, agradecer aos bons espíritos que permitiram o discernimento para que tudo corresse bem e que eu conseguisse explicar da melhor forma possível. Voltarei dentro de uns dias para o 18º capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muita paz, muito amor na paz de Cristo para todos.